Autoridade espiritual não é alguma coisa que eu imputo a alguém. É alguma coisa que eu reconheço em alguém. Que tem, por causa da sua coerência de existência na palavra, por causa da sua intrepidez na fé e por causa da sua sinceridade no serviço a Deus e ao próximo. É isso que unge um ser humano com autoridade na vida. Sem isso, ele pode ser PhD em hebraico, em dogmática, em teologia sistemática, ele pode aprender o grego, ele pode rodar a baiana como bispo, arcebispo, cardeal, pode botar um chapelão, uma mitra na cabeça, usar um báculo, mas ele é só um babaca. E vai ser apenas respeitado pelos religiosos que respeitam a indumentária, a hierarquia, a piramidabilidade da construção desse poder, ou seja, os que estão ainda pela familiaridade ao paganismo, habituados a terem os seus pajés de estimação, o seu papado natural, esses continuam nessa historinha. Agora, quem já discerniu o Evangelho, encontra autoridade espiritual onde encontra autoridade espiritual. Eu encontro toda hora em lavadeira, em pedreiro, em gente sem nome nenhum para fora, mas que você conversa com a pessoa e você sente que a pessoa conhece a Deus. A autoridade espiritual é conhecimento de Deus. Então eu reconheço os meus cardeais, em geral, são anônimos e desconhecidos. É gente em quem eu identifico Deus de verdade. Essas pessoas, o que elas dizem, eu tenho o ouvido aberto o tempo todo para ouvir. Ainda que elas nem saibam que eu as ouço desse modo. E muitas vezes eu nem digo que assim as ouço para não gerar uma coisa ambígua no coração da pessoa. Tem gente que só consegue ser autêntica enquanto você não diz a ela que ela é autêntica. No dia que você diz a ela que ela é uma pessoa autêntica, ela começa a perder a autenticidade. Estraga. Então, uns são e outros não são. Pois é, mas baseado assim, quando você respondia as cartas, eu lia com muita frequência, e eu via que havia uma ansiedade muito grande das pessoas que até discerniam, lendo a Bíblia, esse problema da autoridade espiritual. E elas ficavam ansiosas por saber o caminho do chamado para a doce revolução que aconteceu até no coração daquelas pessoas. O que fazer, como se libertar dessas pessoas tiranas que manipulam a Bíblia em favor de si próprio? Só tem um meio, Zezinho, é ter a coragem de ser só de Jesus. Enquanto o indivíduo teme a homens, ele de fato não aprendeu o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor me liberta do temor dos homens na mesma hora. Eu passo a reverenciar todo ser humano, porque ele é humano. Mas não por causa de um cargo, uma função ou uma autoridade a ele imputada por qualquer que seja o concílio humano desse mundo. Eu o respeitarei nesse nível seu, não por causa da ordenação que a ele foi feita pelos homens, mas se nele eu vir coerência com a palavra, consistência, sinceridade, integridade, verdade e entrega sincera e inteira de coração ao Evangelho, ele tem o meu respeito. Se eu vejo o conhecimento de Deus nele e praticado nele ou nela, ele é bispo anônimo da minha alma sem saber. Agora, do contrário, o indivíduo que se submete a isso, se submete porque ele não aprendeu ainda o temor do Senhor, não encontrou ainda a consciência do Evangelho de fato, não discerniu Jesus para si realmente ainda. Porque no dia que isso acontecer, na mesma hora ele vai ver que uma é a realidade do Evangelho de Deus e a outra é a realidade do que os homens tentam praticar, uns bem intencionadamente, outros nem tanto, e outros até de modo mal intencionado. Só quando Jesus é o meu absoluto é que eu posso ser reverente para com todos os homens e ao mesmo tempo independente de tudo aquilo quanto queira ser autoridade de homem sobre mim, e que eu não aceito sob hipótese alguma. Eu só me submeto aos homens quando aos homens eu me submeto a Deus.
mas não ao homem pelo homem. Ou não porque alguém disse que ele tem uma autoridade ou uma unção que a ela eu deva me submeter, porque um grupo de pessoas em algum lugar o ordenou e ele chega arrotando o cheiro desse vômito eclesiástico sobre mim ou sobre quem quer que seja. Eu reconheço a autoridade onde eu revejo a autoridade. E espiritualmente eu só vejo a autoridade onde espiritualmente existe autoridade. E só existe autoridade espiritual à semelhança daquela de Jesus, que não foi ordenado pelo Sinédrio, que não tinha o apoio de nenhum principal sacerdote, que não contava com a torcida organizada de ninguém, que simplesmente não estudou letras em lugar nenhum. E não o povo dizia... E não deixou nada escrito. Não deixou nada escrito. E o povo dizia, de onde vem esta autoridade? Como sabe este letras sem ter estudado? E admiravam-se da sua autoridade porque ele ensinava não como ensinam os escribas e fariseus, mas ensinava com autoridade, a autoridade que emanava da vida com Deus. E quando as pessoas encontram essa realidade dessa vida com Deus, ninguém precisa andar com cetro na mão, nem reivindicar coisa alguma.